Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude, enquanto outras com o mesmo salário, a mesma cidade, a mesma Bíblia sobre a mesa, parecem condenadas a sempre receber menos do que merecem? Não é azar. Não é injustiça de Deus. É uma prisão invisível que a maioria das pessoas carrega dentro da própria cabeça. E que quase ninguém tem coragem de chamar pelo nome verdadeiro. A pobreza mental. Não estou falando de pobreza financeira, embora ela quase sempre seja uma consequência. Estou falando daquele padrão profundamente enraizado que faz a mulher aceitar o emprego que não a valoriza, o relacionamento que a diminui, o nível de vida que a sufoca, e ainda agradecer por isso, como se pedir mais fosse ingratidão ou arrogância. O mundo moderno tem um nome bonito para isso: humildade. A Bíblia tem um nome diferente: limitação de fé. Hoje eu vou te contar a história de 3 mulheres. Elas não existem com esses nomes, mas você vai reconhecer todas elas. Talvez você reconheça a si mesma em uma delas, talvez em todas. E ao final desta parábola, porque é isso que essa história é, uma parábola para o Brasil de hoje, você vai entender por que Deus nunca quis que você vivesse com menos do que Ele prometeu. E vai conhecer o sistema das 3 portas, o caminho bíblico que separa quem vive da promessa de quem apenas a conhece. Antes de continuar, se você ainda não está inscrita neste canal, faz isso agora. Deixa seu like, porque ele ajuda outras mulheres como você a encontrarem esse conteúdo. E me conta nos comentários, em qual área da sua vida você sente que tem aceitado menos do que merece? Finanças, relacionamentos, saúde, autoestima? Me conta lá embaixo, eu leio tudo. O sistema das 3 portas vem de uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. A maioria das pessoas lê esse versículo como uma advertência sobre o pecado. Mas os rabinos do tempo de Jesus usavam a metáfora das portas para falar sobre escolhas de vida, sobre os padrões que a pessoa escolhe para si mesma. A porta larga é o caminho da mediocridade aceita, da conformidade com o mínimo. A porta estreita é o caminho da transformação real, que exige que você primeiro destrua a pobreza mental antes de construir qualquer coisa nova. E o sistema das 3 portas revela exatamente como fazer isso. A primeira porta é o reconhecimento, enxergar a prisão. A segunda porta é a renovação, destruir os padrões velhos com obediência radical. E a terceira porta é o recebimento, entrar na plenitude que Deus sempre preparou para você. Agora, antes de mergulharmos nessa parábola, preciso te dizer uma coisa. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito, e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Existiam 3 mulheres que moravam no mesmo bairro do interior de Minas Gerais. Não eram personagens de fantasia. Eram o tipo de mulher que você encontra em qualquer cidade brasileira, em qualquer domingo de missa, em qualquer reunião de oração de quinta à noite. A primeira se chamava Esther. Tinha 52 anos. Cabelos grisalhos que ela sempre cobria porque não ficava bem. E um emprego numa empresa de contabilidade, onde trabalhava há 16 anos sem nunca ter pedido aumento. Esther era o tipo de pessoa que chegava cedo, ficava até tarde, nunca reclamava e nunca pedia nada. Na sua cabeça, isso era virtude. No fundo, era medo. Medo de parecer ambiciosa, medo de ouvir não, medo de descobrir que talvez ela não valesse tanto assim. A segunda se chamava Raquel. Tinha 48 anos, 3 filhos, e um marido que há anos a tratava com indiferença. Raquel sabia cozinhar como ninguém.
Tinha um dom natural para ensinar as crianças do bairro, e toda vez que alguém sugeria que ela deveria montar uma escolinha ou vender seus doces, ela ria e dizia: "Ah, isso é coisa de gente com estudo, com capital, com sorte. Não é para mim, não." E voltava para a cozinha. A terceira se chamava Débora. Tinha 61 anos, era viúva e vivia com a pensão do marido. De todas as três, Débora parecia ter o menos, mas havia algo diferente nela. Uma leveza nos olhos, uma forma de falar que parecia que ela sabia de algo que as outras não sabiam. As vizinhas a chamavam de a velha Débora, com um misto de carinho e curiosidade, porque ninguém entendia como uma mulher com tão pouco material podia parecer tão completa. Num inverno particularmente frio, as três se encontraram num grupo de oração que a paróquia organizou. Era uma sexta-feira de julho, daquelas em que o vento corta a fé da pessoa antes mesmo de ela entrar na igreja. As três se sentaram juntas por acaso, ou por providência, dependendo de como você interpreta essas coisas. Após o encontro, enquanto tomavam café no salão paroquial, Esther olhou para Débora e perguntou com aquela franqueza que só vem quando a pessoa está cansada demais para fingir: "Dona Débora, como é que a senhora consegue ser assim? A senhora tem menos que todas nós e parece mais feliz que qualquer uma." Débora sorriu. Não era um sorriso de quem vai dar uma resposta fácil. Era o sorriso de quem sabe que a verdade que vai sair da boca vai doer antes de curar. "Menina", disse Débora, pondo a xícara de café sobre a mesa com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. "O problema de vocês duas não é falta de recurso, é falta de passagem. Vocês ainda não passaram pela primeira porta." "Que porta?" perguntou Raquel, franzindo a testa. "Senta aqui", disse Débora. "Eu vou contar uma história, e quando eu terminar, cada uma de vocês vai saber exatamente em qual porta está parada." Débora começou pela primeira porta, o reconhecimento. "Quando meu marido morreu há 12 anos, ela disse, eu tinha R$ 2 na carteira e uma geladeira vazia. Mas o que me deixava mais pobre não era isso. Era aqui dentro." Ela tocou a própria testa. "Eu tinha uma voz dentro de mim que repetia a mesma coisa toda manhã. Você não merece mais do que isso. Sua mãe viveu assim, sua avó viveu assim. Quem você pensa que é para querer diferente?" "Essa voz tem nome?" perguntou Esther. "Chama-se mentira hereditária", respondeu Débora. "E ela não vem de Deus. Ela vem de gerações de pessoas que sofreram tanto que começaram a acreditar que sofrer era o destino e passaram isso para frente como herança, como se fosse ouro." Ela continuou. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo escreve: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, 2. Não vos conformeis. Sabe o que significa conformar? Significa assumir a forma de outra coisa. A maioria das mulheres que eu conheço passou a vida inteira assumindo a forma do que os outros esperavam delas, do patrão que nunca reconheceu, do marido que nunca valorizou, da sociedade que sempre disse que mulher de mais de 40 já tinha passado da hora. E foram se conformando, se amoldando, se encolhendo, até não sobrar mais nada da mulher que Deus criou. Esther engoliu seco. Aquilo tinha batido num lugar que ela não esperava. "A primeira porta", disse Débora, "é enxergar a prisão. Não com raiva, não com culpa, com clareza. Porque você não pode destruir o que você não consegue nomear. E a pobreza mental sobrevive justamente no escuro, no não dito, no sempre foi assim." "Mas como a gente faz isso?" perguntou Raquel. "Como a gente enxerga o que está dentro da gente?" Débora abriu a Bíblia que estava sobre a mesa e apontou para o Salmo 139, versículos 23 e 24. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." "A primeira porta começa com uma oração de coragem", disse ela. Você pede para Deus te mostrar onde está o padrão, e então você presta atenção. Presta atenção no que você aceita que não devia aceitar. Presta atenção na frase que você repete quando alguém te faz um elogio. "Ah, não é nada, qualquer um faria."
Eu tive sorte. Presta atenção no quanto você se desculpa por existir. Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito, explica que todo padrão de comportamento começa com um gatilho, um sinal que dispara uma rotina automática. A pobreza mental funciona exatamente assim. Ela tem gatilhos específicos, respostas automáticas que a pessoa executa sem nem perceber. Reconhecer o gatilho é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Deus e a neurociência dizem a mesma coisa. O que não é nomeado não pode ser transformado. Esther ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse quase para si mesma: Eu nunca pedi aumento, porque eu tinha medo de ouvir não. E eu tinha medo de ouvir não, porque no fundo eu achava que o não confirmaria o que eu já acreditava, que eu não valia o suficiente. Você acabou de passar pela primeira porta, disse Débora suavemente. Você acabou de ver como o simples ato de nomear o padrão mudou tudo para Esther. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade ao processo no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Nas semanas seguintes, o grupo das 3 continuou se encontrando, agora toda sexta-feira, sempre na mesma mesa do salão paroquial. E Débora foi conduzindo cada uma delas pela segunda porta, a renovação. Reconhecer a prisão não é suficiente, ela disse numa tarde chuvosa de agosto. Eu já vi muita gente que sabe exatamente qual é o seu problema e não faz nada a respeito. Saber sem agir é como ter a chave na mão e continuar dentro da cela. Ela abriu a Bíblia em Tiago 1, 22, 25 e leu: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, este é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque contemplou-se a si mesmo e retirou-se, e logo se esqueceu de como era. Tiago 1, 22, 25. A renovação, explicou Débora, começa com uma decisão contrária ao padrão. Não uma decisão grande, não uma revolução da noite para o dia. Uma decisão pequena, deliberada, repetida com intenção. Para Esther, a decisão foi simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela marcou uma reunião com o seu gerente e pediu aumento. Não com agressividade, não com desculpas, com a lista de tudo que ela tinha entregado nos últimos 3 anos, em papel, na mão. Ela preparou por 2 semanas. Treinou o que ia dizer no espelho. Chorou de ansiedade na noite anterior. E quando o gerente disse que precisava pensar, ela respondeu: Claro, mas quero deixar claro que este é um pedido formal e vou precisar de uma resposta até o fim do mês. Ela mesma ficou surpresa com o que tinha saído da própria boca. Nunca na vida ela tinha dito algo assim. Para Raquel, a decisão foi diferente. Ela começou a ensinar as crianças do bairro às tardes, na garagem de casa, com uma lousa que o marido tinha guardado no fundo do quintal há anos. Ela não pediu permissão, não esperou que o marido aprovasse. Ela simplesmente começou. E quando as primeiras mães foram perguntar quanto cobrava, ela teve que respirar fundo antes de responder um valor, porque toda a sua formação gritava que era errado cobrar por algo que ela gostava de fazer. Débora, Raquel disse numa dessas sextas-feiras, me dá um frio no estômago cobrar. Parece que eu tô sendo gananciosa. Débora sorriu. Você conhece a parábola dos talentos? Conheço. O servo que enterrou o talento não foi castigado por ser mau, foi castigado por ter desperdiçado o que Deus deu a ele. Seu dom de ensinar é um talento. Quando você se recusa a cobrar pelo que você entrega, você não está sendo humilde. Você está enterrando o talento, e Deus vai te pedir conta disso. Raquel não dormiu bem naquela noite, mas na semana seguinte ela cobrou. Carol Dweck, no livro Mindset, descreve 2 tipos de mentalidade, a fixa e a de crescimento. A mentalidade fixa acredita que as capacidades são imutáveis.
Você nasce com um talento ou não nasce, você merece ou não merece. E tentar mudar isso é inútil ou arrogante. A mentalidade de crescimento entende que as capacidades se expandem com esforço e decisão. Deus não criou você para a mentalidade fixa. Ele criou você para crescer, para multiplicar, para ir de glória em glória. A renovação é o processo de substituir uma mentalidade pela outra, não com afirmações positivas coladas no espelho, mas com decisões reais tomadas com medo e tudo. Meses passaram. Esther recebeu o aumento, não o valor que ela tinha pedido, mas 70% dele. E pela primeira vez em 16 anos, ela percebeu que o mundo não tinha acabado quando ela pediu o que merecia. Pelo contrário, o gerente a olhou com mais respeito do que nunca. Raquel formalizou a escolinha, tinha 8 crianças matriculadas, e a renda extra estava pagando uma parte das contas que antes mantinham a família no limite todo mês. Mas foi numa das últimas sextas-feiras do ano que Débora falou sobre o que vinha pela frente. Vocês estão no meio da segunda porta ainda, ela disse. A renovação não termina quando o resultado aparece. Ela termina quando o padrão novo vira a sua identidade. Quando você para de achar estranho ser valorizada. Quando receber o que você merece deixa de parecer um acidente. A terceira porta chegou para as duas de formas completamente diferentes, como costuma acontecer quando Deus trabalha. Para Esther, foi uma oferta de emprego que chegou do nada. Uma empresa maior reconhecendo o trabalho dela por indicação de um cliente. O salário era quase o dobro, e a primeira reação de Esther, antes de qualquer coisa, foi pensar: mas será que eu dou conta? Será que não é erro deles? Será que vão se arrepender? Ela ligou para Débora quase em pânico. Débora ficou em silêncio por um instante e depois perguntou: essa voz que está falando que você não dá conta, ela é de Deus ou é da prisão? Esther respirou fundo. Da prisão. Então fecha a porta para ela e abre a porta que Deus está te oferecendo. Esther aceitou a proposta. Para Raquel, o recebimento foi mais silencioso. Uma tarde, enquanto ela ensinava as crianças a somar, uma delas, uma menina de 7 anos com trança desmanchada e olhos enormes, disse: tia Raquel, quando eu crescer, eu quero ser igual à senhora. E Raquel teve que sair da sala por um momento porque não queria que as crianças vissem ela chorar. Ela tinha passado 48 anos acreditando que não era nada para ninguém ser. E ali estava a prova de que tinha sido uma mentira o tempo todo. Em Lucas 6,38, Jesus diz: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. Porque a mesma medida com que medirdes, vos será tornada a medir. O recebimento não é um prêmio que cai do céu para quem esperou tempo suficiente. É a consequência natural de quem reconheceu a prisão, renovou o padrão e aprendeu a se abrir para o que Deus sempre quis entregar. A terceira porta não é o fim da jornada, é a descoberta de que a jornada sempre esteve disponível. Você é que estava do lado errado da porta. 2 anos depois daquele inverno frio de julho, as 3 mulheres se encontraram novamente num encontro de oração. O salão era o mesmo, o café era o mesmo, mas as pessoas eram completamente diferentes. Esther estava num cargo de supervisão na nova empresa. Tinha comprado um apartamento, usava os cabelos grisalhos soltos e os achava bonitos. Raquel tinha 42 crianças matriculadas, 2 assistentes voluntárias e um marido que, ao ver a mulher se transformar, começou a se perguntar o que ele mesmo tinha aceitado de menos na própria vida. E Débora estava igual. A mesma leveza, o mesmo sorriso, o mesmo café na mão. Dona Débora, disse Esther, por que a senhora nunca nos contou isso antes? A gente se conhece há anos. Débora pôs a xícara na mesa. Porque antes vocês não estavam prontas. A verdade não entra em quem não abre a porta. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que a prosperidade começa no pensamento e que nenhuma ação externa produz resultado duradouro se o padrão interno não foi transformado primeiro. Ele não era cristão, mas chegou à mesma conclusão que o apóstolo Paulo escreveu 2000 anos antes. Tudo começa na renovação da mente.
Provérbios 23:7 diz: Pois como imagina em sua alma, assim ele é. O que você acredita que merece, determina o que você aceita. O que você aceita determina o que você recebe. E o que você recebe, confirma o que você acredita. É um ciclo. E ele só quebra pela primeira porta. Agora eu preciso te falar uma coisa que talvez doa. Não com julgamento, com amor. Porque o amor verdadeiro não deixa a pessoa em paz quando ela está presa. A maioria das mulheres que vão assistir a esse vídeo vão concordar com tudo. Vão achar bonita a história de Esther e de Raquel. Vão sentir aquela emoção boa no peito. E na segunda-feira de manhã, quando o chefe fizer de novo aquilo que sempre faz, quando o marido minimizar de novo o que ela sente, quando a oportunidade aparecer e o medo gritar mais alto, vão escolher a porta larga, porque a porta larga é confortável, ela é familiar, ela não exige nada além do que a pessoa já é. Jesus não disse que a porta estreita era fácil, disse que era a única que levava à vida. Existe uma mentira moderna muito popular entre cristãs que precisa ser desmascarada. A mentira de que aceitar menos é humildade. Não é. Humildade é saber que você não é maior que Deus. Pobreza mental é acreditar que você não merece o que Deus prometeu. São coisas completamente diferentes. A mulher humilde recebe a bênção com gratidão e sem orgulho. A mulher com pobreza mental recusa a bênção por não acreditar que ela é para ela. Mateus 7:21-23 é um versículo aterrador que poucas pessoas têm coragem de encarar de frente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai inclui receber o que Ele preparou, inclui não desperdiçar os talentos, inclui não enterrar a sua luz porque alguém um dia disse que ela era demais. Você não está sendo pia quando aceita menos do que Deus prometeu. Você está sendo desobediente. James Clear, em Hábitos Atômicos, diz que toda mudança de comportamento começa com uma mudança de identidade, não com metas, não com motivação, mas com a resposta à pergunta: quem eu decido ser? A transformação espiritual funciona da mesma forma. Não começa com o que você vai fazer, começa com o que você vai acreditar sobre quem você é em Cristo. Então, eu vou te dar passos práticos. Não são sugestões, são o caminho. Primeiro, escolha uma área da sua vida onde você sabe, no fundo, que tem aceitado menos do que merece. Só uma. Não tente resolver tudo de uma vez. Segundo, ore a oração do Salmo 139. Peça para Deus te mostrar o padrão específico nessa área e fique em silêncio tempo suficiente para ouvir a resposta. Terceiro, nomeie o padrão. Escreva em papel. Dê a ele um nome. Medo de pedir. Crença de que não mereço. Hábito de me diminuir antes que os outros me diminuam. O que não tem nome não pode ser transformado. Quarto, tome uma decisão pequena e contrária ao padrão ainda essa semana. Não amanhã. Não quando você se sentir pronta. Você nunca vai se sentir pronta. Na semana em que Esther foi pedir aumento, ela estava com medo. A coragem não veio antes da decisão, veio por causa da decisão. Quinto, repita a decisão contrária toda vez que o padrão antigo aparecer. José foi vendido como escravo, jogado na prisão, esquecido pelos que prometeram ajudá-lo. E em nenhum momento o texto bíblico registra ele se conformando com menos do que Deus tinha prometido. Davi passou anos sendo perseguido por Saul, morando em cavernas, sendo chamado de traidor, e nunca perdeu a clareza de quem ele era diante de Deus. Daniel foi levado para a Babilônia, jogado na cova dos leões, pressionado a se dobrar, e escolheu a porta estreita repetidamente, até que a terceira porta se abriu de um jeito que sacudiu um reino inteiro. Sexto, use os resultados para servir. Esther usou a promoção para indicar outras mulheres do bairro para vagas na empresa. Raquel usou o dinheiro da escolinha para pagar o caderno de uma criança que não teria como comprar. Isso não é detalhe, é o que mantém o ciclo do recebimento girando. Sétimo, cuide de não confundir o fim do processo com o início dele. A terceira porta não é o destino, é o começo de um novo ciclo num nível maior.
A vida abundante que Jesus prometeu não é um estado final, é uma direção. Débora morreu numa segunda-feira de outubro, 10 anos depois daquele encontro no salão paroquial. Esther e Raquel estavam ao seu lado. Nas últimas semanas, quando já estava fraca, mas ainda com os olhos vivos, Débora chamou as duas e disse: "Eu não vou ter um grande legado material para deixar, mas quero que vocês saibam que a maior riqueza que eu tive nessa vida não foi o que eu acumulei. Foi o que eu deixei de aceitar." "O que a senhora deixou de aceitar?" perguntou Esther. "A mentira de que eu não merecia mais. Quando eu parei de acreditar nisso, tudo mudou. Não de uma hora para outra, mas mudou." Ela fechou os olhos por um momento e depois disse, quase em sussurro: "O maior arrependimento da minha vida foi não ter entrado pela porta estreita mais cedo. Perdi anos aceitando as migalhas da vida com gratidão, achando que era fé. Não era. Era medo vestido de fé." No funeral, Esther falou para quem estava presente: "Dona Débora me ensinou que transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão convencida de quem você é em Deus que o menos passa a ser inaceitável, não por arrogância, mas por fidelidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada." 2 Timóteo 4, 7 e 8. O sistema das 3 portas não é sobre mudar circunstâncias. É sobre quem você se torna enquanto as circunstâncias mudam. Porque tem 2 tipos de mulher que chegam no mesmo ponto difícil da vida. A primeira entra em colapso, se convence de que isso confirma o que ela sempre soube sobre si mesma, que ela não é suficiente, e volta a fechar a porta por dentro. A segunda também sente o peso, também tem medo, mas ela já passou pela primeira porta. Ela já sabe nomear a voz que mente. Então ela respira, abre a Bíblia e diz: "Não, eu sei quem sou, e eu sei pela palavra que Deus não me trouxe até aqui para me abandonar aqui." A diferença entre essas 2 mulheres não é fé maior, é apenas onde cada uma está no processo das 3 portas. Pense bem, quantos anos você já passou procurando o atalho? A oração certa, o culto certo, a semente certa, o pastor certo. Alguma fórmula mágica que fizesse Deus entregar sem que você precisasse passar pela porta estreita. Agora imagine esses mesmos anos, esse mesmo tempo, essa mesma energia, investidos em reconhecer, renovar e receber. Onde você estaria hoje? Jeremias 6,16 diz: "Assim diz o Senhor: parai nos caminhos e vede e perguntai pelos caminhos antigos, e onde está o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas." O caminho antigo é o caminho bíblico. O bom caminho é o caminho estreito, e ele está esperando por você. Mas Deus não vai forçar, você precisa escolher entrar. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Se você chegou até aqui, você já é uma das poucas que está disposta de verdade. A maioria abandona no meio. Você ficou. Isso já é a primeira porta se abrindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e me conta nos comentários. Qual é a área da sua vida que você vai trabalhar primeiro usando o sistema das 3 portas? Qual porta você precisa cruzar agora? Que Deus abençoe sua jornada. Agora vai e comece. Entre pela primeira porta. E daqui a alguns anos você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Até o próximo vídeo.